Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo justiça nas tuas portas, justiça na tua casa, no teu trabalho. Onde houver injustiça, que o Senhor visite com justiça agora. Oramos para que o sangue de Jesus cubra a tua vida. O sangue de Jesus cubra cada área da tua vida e que a mão do Senhor te faça prosperar, aumentar, que haja um acréscimo de Deus na tua vida, que o Senhor traga avanço para você, que o Senhor traga portas abertas, que o Senhor abençoe teus projetos, teus sonhos, e que todo o caminho que foi fechado pelo inimigo, em nome de Jesus Cristo, se abra agora. Declaramos que nenhum mal pode resistir à vontade de Deus na nossa vida e na nossa casa. Declaramos que tudo está fluindo na nossa vida, porque o Senhor, sua presença, sua graça e seu favor estão sobre nós. Declaramos que caminhamos sobre céus abertos, e a mão do Senhor está sobre nós. Conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu oro agora, Senhor, para que nesse momento o Senhor renove as forças do teu povo. Toda pessoa que está orando junto comigo, que receba um renovo do alto. Que o Senhor venha a multiplicar as suas forças, suas energias, seu ânimo, em nome de Jesus Cristo. Abra seus ouvidos para ouvir a tua voz. E abra os seus olhos, Pai, para ver a tua direção. No nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e Deus me deu uma palavra e eu creio que essa palavra é uma palavra profética. Quando Moisés ele foi ver a sarça ardente que não se consumia, o Senhor bradou de dentro da sarça e disse para ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra sagrada. Então Moisés tira as suas sandálias e ali Deus começa a falar com Moisés. Entenda uma coisa, para Deus continuar falando conosco, nós precisamos mudar nossos caminhos, porque as sandálias nos pés de Moisés representam caminho. Moisés, antes de estar com seu sogro Jetro, havia fugido do Egito, porque ele havia matado um egípcio. E a Bíblia nos diz que 40 anos se passou. 40 anos se passou, Moisés constituiu família, Moisés mudou muito a sua mentalidade, e quando ele teve esse encontro com Deus, Deus disse para ele: Moisés, a partir de agora, você tem que mudar de caminho. E várias mudanças tiveram que acontecer na vida de Moisés. Primeiro, ele não poderia ser mais aquele homem violento que ele era. E a Bíblia diz que Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra. Ou seja, mesmo que ele tivesse sendo provocado, mesmo que Moisés estivesse sendo difamado, mesmo que Moisés estivesse sendo perseguido, ele não ia se descontrolar emocionalmente. Moisés se tornou o homem mais manso da terra, porque Deus operou na vida dele, Deus pediu isso para ele ouvir a voz do Senhor, ele deveria mudar. Algumas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem mudar. Algumas pessoas querem que Deus fale com elas, mas elas não estão dispostas a mudar o caminho delas. Moisés tinha uma vida muito tranquila, muito sossegada ao lado do seu sogro, cuidava dos negócios do sogro, todos os dias voltava para sua casa, mas o Senhor disse para ele: Moisés, se você quer ouvir a minha voz, você precisa mudar o seu caminho. E Moisés teve que retornar ao Egito e cumprir a missão de Deus para a vida dele. Entenda isso, porque é muito importante. Deus falou com Moisés, boca a boca, como um homem fala com outro homem. Moisés foi um dos homens que mais ouviu a Deus na Bíblia. Moisés teve revelações incríveis de Deus.
Mas tudo isso aconteceu porque Moisés, ele estava disposto a mudar o seu caminho. Moisés estava disposto a andar segundo Deus, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer exatamente isso para você. Se você quer ouvir a Deus, você precisa mudar seu caminho e alinhar o seu caminho à vontade de Deus. Eu vejo que Moisés teve que fazer uma grande mudança na vida dele, porque de uma vida pacata, agora ele iria enfrentar muitas guerras, muitas tribulações, e ele teria que aprender a lidar também com a pressão do povo. A pressão das pessoas não é uma coisa fácil, mas Moisés conseguiu, porque ele queria ouvir a voz de Deus mais do que tudo. Se nós queremos ouvir a voz de Deus mais do que tudo, nós devemos aprender a lidar com as pressões da vida. Não nos deixar abater quando nos criticam, porque há muitas coisas aqui nessa terra, sabe, que parece que urge contra você. E o objetivo é lhe desanimar, o objetivo é lhe prostrar, o objetivo é fazer com que você desista, volte para casa e fique quieto. Moisés teve que lidar com isso, e ele sabia que para aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele, ele precisaria aguentar as pressões do povo. E o povo pressionou Moisés muito. E a Bíblia diz que mesmo assim o povo pressionando Moisés, a voz de Deus era o que Moisés mais amava. E por amar a voz de Deus, ele conseguia superar as tribulações, superar as adversidades e manter-se firme diante de Deus. Se você quer continuar tendo direções de Deus para a sua vida, você tem que parar de ceder, sabe? Você tem que parar de ceder às pressões do povo, porque sempre que as lutas aumentam para algumas pessoas, elas param de buscar a Deus. Sempre que elas começam a ser perseguidas, começam a enfrentar invejas e têm que enfrentar inimigos, elas acabam, sabe, desistindo daquilo que elas estavam fazendo diante de Deus, buscando a Deus nas orações. E se eu aprendo uma coisa com Moisés, é que apesar da pressão, Moisés ouvia a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Beco Sem Saída, Baal-Zephon. E o faraó estava vindo junto com um exército contra Moisés. Eles não tinham para onde correr. 2 milhões de pessoas, não tem como você esconder no deserto. Era muita gente. E o povo começou a pressionar Moisés e a dizer: Moisés, você nos trouxe até aqui para nos matar. Moisés, você fez tudo isso com a gente. Moisés, e agora nós vamos cair nas mãos do faraó e os nossos filhos e a nossa família. E começaram a pressionar Moisés. O que Moisés fez? Ele silenciou diante do povo e foi clamar a Deus. E a Bíblia diz que ali ele começou a clamar e a dizer a Deus: Deus, o que eu faço nessa situação? E o Senhor disse assim para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Deus falou com ele. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em meio àquele mar vermelho. E eu quero que você entenda essa revelação de Deus. Quando você estiver sendo pressionado, não desista de Deus. Quando você estiver passando por sufocos, quando existir pressão no trabalho, pressão da família, pressão dos amigos, pressão dentro da igreja, não largue a direção que Deus te deu. Não largue a direção que Deus te deu. Vai sempre haver contrários. Vai sempre haver pessoas querendo o nosso pescoço. Mas nós precisamos nos manter firmes naquilo que Deus falou conosco. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga a esse povo para marchar. E talvez, naquele momento, o povo tenha se perguntado: marchar para onde? E então as águas começam a se abrir diante de todo o povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ouve a Deus, as coisas começam a acontecer diante das pessoas que sempre duvidaram de você.
E eu quero ser profeta de Deus na tua vida, dizer que quem duvidou de você vai ter que ver o operar de Deus bem diante dos olhos deles. Eles tiveram que contemplar tudo o que Deus estava fazendo através de Moisés. Deus estava operando milagres ali, maravilhas estavam acontecendo ali, porque havia alguém no meio daquela tensão toda, no meio daquela perturbação que estava, havia alguém que estava ouvindo a Deus, e esse alguém era Moisés. Você tem que ouvir a Deus, mesmo que você esteja no meio de um caos, mesmo que o mundo esteja desabando, você tem que ouvir a Deus, o que Deus está dizendo, porque é isso que importa. Quando você estiver enfrentando as lutas mais pesadas aqui nessa terra, ouça a Deus. Ouça a Deus. Deus está falando com alguém aqui nessa oração e o Senhor está dizendo, ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. Estão intentando contra você, estão tentando perturbar você, estão tentando tirar a sua paz e o Senhor está dizendo, ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. É isso que Deus está dizendo para alguém que está aqui me ouvindo nesse momento. O Senhor está dizendo, você precisa me ouvir? Você precisa me ouvir? Em meio a todo esse caos, me ouça. Em meio a essa guerra, me ouça. Em meio a essa pressão financeira, me ouça. Em meio a esse monte de negativismo que todos os dias nós estamos expostos, me ouça. É o que Deus está dizendo para você. Ei, escute o que Deus está dizendo para você. Você vai sair dessa guerra, você vai sair dessa luta, Deus vai operar um milagre, vai haver uma intervenção de Deus, o Senhor já está movimentando os seus anjos, então ouça Deus, tudo vai terminar bem. Deus conhece o fim da história, Deus conhece o fim dessa situação, e eu venho aqui como profeta declarar isso na tua vida. Deus vai surpreender a você e a todos aqueles que têm tentado perturbar você, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética, que Deus está falando com alguém, Deus está dizendo, ei, me ouça no meio desse tumulto, me ouça no meio dessa guerra que você está enfrentando, me ouça, me ouça, me ouça. É o que Deus está dizendo? Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu sei que essa palavra, ela é vida, essa palavra é paz, e essa palavra é sabedoria para você e para todos da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91, eu quero dar 2 testemunhos aqui do que Deus tem feito através das orações, inclusive através do nosso aplicativo Andando no Profético, que é um aplicativo gratuito que você pode baixar. Esse aplicativo você pode mandar o seu testemunho para nós também, certo? A Isabel, ela escreveu assim, minha filha Eliaci estava fazendo tratamento de câncer. Na oração, você disse que o câncer estava caindo por terra e que uma pessoa estava recebendo a cura. Eu peguei para minha filha. E na consulta o médico disse que ela não estava mais com câncer. Ela foi totalmente curada. Agradeço a Deus pelas suas orações. Muito obrigada. A Aurora também nos mandou o seguinte testemunho. Profeta, há uns 2 anos, eu sofria de bico de papagaio. Eu tinha dores no quadril, tomava remédio e só me dava sono. Ouvi a sua oração e o Senhor falou, quem estava com problemas nos quadris, receba a cura. Eu tomei posse e ao levantar eu não sentia mais nada. Obrigado, Deus, pela cura e pela palavra na vida do profeta. Olha quantas coisas acontecem através das orações. Como Deus tem operado. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, esse salmo poderoso de proteção e também de ataque. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios? Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários seu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor nesse momento. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor. Deus é um Deus que nos ouve, é um Deus que fala conosco, é um Deus que se revela a nós e certamente vai se revelar a você. Se você muda seu caminho e alinha sua vida à vontade de Deus, você vai ouvir a Deus. Amém? Sempre. E se você não ouviu a minha live das 9 horas da manhã, assista agora. Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. E eu te peço, toque-as com teu poder. Espírito Santo, libera do teu poder em cada lar, em cada vida, Pai, que está orando junto comigo neste momento. E eu quero declarar em nome de Jesus a cura. Toda pessoa que estiver enferma, com infecções no corpo, com inflamações, seja curada agora. Eu oro para que o dom de maravilhas entre em operação agora e que grandes milagres sejam liberados, curas extraordinárias para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde, saúde ao teu corpo físico, todo impedimento motor, todo impedimento respiratório, todo impedimento circulatório. Eu declaro saúde, saúde a você. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados. Estamos totalmente abençoados. E eu declaro, Pai, que a bênção do Senhor está sobre a vida dessa pessoa. Abençoe seus negócios, sua empresa, seu projeto, seus sonhos. E aquele que está desempregado, abre a porta de emprego para ele. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem desafios financeiros, que está com problemas financeiros, para que o Senhor dê saída a essa pessoa. Eu oro agora, Pai, te peço, abre o céu sobre ela, traga resposta à sua oração, traga ideias, traga pensamentos, traga estratégias, Pai, para que possam tirar ela, Pai, de situações difíceis na área das finanças. Eu oro também cancelando, Pai, toda a praga lançada, toda a inveja, toda a obra maligna, toda a maldade, tudo aquilo, Pai, que é muitas vezes preparado contra teus filhos, que é orquestrado contra eles. Eu declaro por terra todo espírito de acidente, toda obra maligna que veio, Senhor, para atrapalhar, para confundir essa pessoa, que saia do caminho dela, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu digo a toda resistência espiritual, a todo espírito de atrapalho, sai do caminho dessa pessoa, e que haja justiça de Deus na vida dela, haja justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua família, que sua vida seja abençoada, sua família seja abençoada no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro a mão do Senhor te conduzirá, a voz do Senhor irá te conduzir, irá abrir caminhos para você e você terá grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Então me ajude a compartilhar agora com quem você ama. Compartilhe essa oração com quem você ama. E que Deus abençoe a tua vida. Amanhã às 6 da manhã estamos ao vivo aqui com a graça de Deus em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, paz e prosperidade. Até mais.